Olá, muito bom dia para você. Bom dia, seja bem-vindo a mais um Band Entrevista. Desenvolvimento e inovação. Na terra dos aviões, a busca por novas tendências só evidenciam que São José dos Campos tem, claro, aquele DNA de selo de cidade tecnológica. Além dos institutos de pesquisa, que são referência, como o ITA e INPE, o Parque Tecnológico de São José dos Campos é motivo de exemplo para outras capitais importantes do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro. Sobre isso, a gente conversa hoje no Band Entrevista com o diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos, Jefferson Gerigati, que atende a nossa expectativa, atende o nosso pedido do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Jefferson, muito bom dia para o senhor. Bem-vindo. Israel, Carol, colegas da Band, prazer enorme estar aqui conversando com vocês e com toda essa audiência maravilhosa. Já começo perguntando a respeito de uma das maravilhas aqui do estado de São Paulo e que evidencia, como eu disse agora há pouco, esse DNA tecnológico da região, que é o Parque Tecnológico. Estão surgindo novas oportunidades, novos postos de trabalho e, claro, novas soluções para esse que é um dos principais hubs de inovação do estado de São Paulo e também do Brasil, Jefferson? Com certeza, Israel. A gente está há 17 anos operando essa joia da política pública de São José dos Campos, da Prefeitura, que foi, a visão e a ambição de criar um centro que fosse o motor de desenvolvimento econômico da região. O que quer dizer isso na prática? A Prefeitura olhou para frente e falou, poxa, o que vai ser aquele elemento dentro da economia que vai estar atraindo universidades, cursos de pós-graduação, gerando emprego, atraindo empresas para a região nos próximos 50 anos, para que o joseense possa ter um futuro para o seu filho na cidade, para ele poder estudar, para ele poder trabalhar. Foi assim que a gente surgiu há 17 anos atrás e assim estamos até hoje. Perfeito. E o senhor está na direção do Parque Tecnológico de São José dos Campos há cerca de 1 ano e meio. Poderia fazer um balanço aí desses últimos meses, desse último ano aí à frente, nessa função? Sim, é uma honra enorme ter sido escolhido para suceder o professor Halp, que foi uma figura tão importante. Foi a pessoa que usou do seu magnetismo pessoal para atrair uma série de empresas e universidades, políticas de governo para dentro da nossa cidade. Foi criada ali uma joia. A qualidade que é expressa através do Parque Tecnológico é justamente isso, a criação ou a geração de inovação tecnológica. E o desafio que a gente tem agora, quando a gente olha, não só esse 1 ano e meio, mas os próximos 15 anos, é como que a gente consegue ampliar a esfera de influência do Parque Tecnológico de São José dos Campos. O que quer dizer isso? Quanto mais empresas a gente consegue trazer, a gente consegue conectar, quantos mais gestores públicos a gente consegue executar políticas públicas e quantas mais universidades a gente consegue conectar o parque, de forma que a gente possa gerar o conhecimento científico necessário para que a inovação tecnológica aconteça. Jefferson, a gente sabe que o Parque Tecnológico tem um dos principais hubs de inovação, hub de aceleração, que é o Nexus. Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando na manhã desse domingo, neste final de semana, o que é o Nexus. Explicasse de uma forma muito simples, porque às vezes as pessoas não sabem o que é uma startup e como pode começar a empreender no setor tecnológico. Por gentileza, Jefferson. Acho que a maneira mais fácil de explicar é fazer uma analogia. O Nexus está como uma maternidade. É ali onde nascem novas empresas. Mas qualquer tipo de empresa? Não. Empresas de base tecnológica. O que é isso? Imagina que você tem uma ideia, um sonho, um desejo, que você quer transformar em um produto, em um serviço, que você quer oferecer para a comunidade ou para alguém. Você vai ter que começar esse seu negócio em algum lugar. E o Nexus é uma das principais incubadoras, se não a principal, do Brasil. Hoje, a gente atrai empreendedoras e empreendedoras de mais de 20 estados em cada chamamento que a gente faz. São mais de 400 pessoas que a cada 6 meses chegam lá e falam, olha, eu tenho uma ideia e eu queria vê-la dar certo. Posso participar do Nexus? E esse é o processo que a gente faz. Depois que essas empresas são selecionadas e as que conseguem entrar, a gente tem todo um processo de mentoria, de desenvolvimento, onde a gente ajuda aquilo que era só uma ideia
a se tornar, né, uma solução, né, que vai ser vendida no mercado, você vai ter cliente que vai estar comprando aquilo. Ou seja, a gente ajuda a transformar ideias em empresas. E como que funciona todo esse trabalho de acompanhamento com as empresas? É uma equipe própria do Parque Tecnológico responsável por isso? A Prefeitura de São José dos Campos, né, quando o parque nasceu e ela criou essa política pública há 17 anos, ela optou por delegar, né, a execução das políticas dentro do parque, né, para uma empresa. Né? Então, ela faz editais, né, o último edital a gente ganhou faz um pouco mais de um ano. Então, a Associação Parque Tecnológico, a APT, ela é responsável por executar essas políticas. Então, todos os funcionários que trabalham para fazer o desenvolvimento dessas empresas do Nexus, ou mesmo fora do Parque Tecnológico, mas que estão associadas a gente, fazem parte dessa associação do Parque Tecnológico, né? São nossos funcionários. Jefferson, muita gente não sabe, a gente estava começando a falar no início dessa entrevista, desse bate-papo, a respeito de São José dos Campos ser a terra dos aviões. Dentro do Parque Tecnológico tem um setor muito importante que é o Cluster Aerobrasileiro, que reúne as principais entidades do setor aeronáutico, do setor aeroespacial. De que forma isso contribui para a sociedade joseense, para a aviação civil e também para a aviação militar, Jefferson? O que a gente faz, né? Além dos dois clusters, né? Nesse mesmo cluster a gente tem também todo o setor de defesa, né? Que óbvio, né? Tem muita coisa do setor aeroespacial que é de defesa. O que a gente faz? A gente ajuda essas empresas a melhorar a sua competitividade no mercado. Né? Através do quê? Através do acesso à pesquisa científica, através do acesso a políticas públicas de órgãos federais, estaduais e municipais também, e a gente consegue juntar isso tudo, né? Esse cluster de empresas, dentro de uma única governança, onde a gente vai sempre estar discutindo, e é o que a gente vem fazendo há mais de 10 anos, que passos, que ações a gente precisa ir atrás que vão ajudar no desenvolvimento desse setor. Um último exemplo que a gente tem é um projeto que a gente está fazendo com a BDI, né, que é um órgão de fomento nacional, né, da União, onde a gente está trabalhando a circularidade no setor aeronáutico. O que quer dizer isso? Hoje, né, quase todo o material, né, mais caro para a produção de avião é o alumínio. Né, e chega, em vários casos, 90% de todo esse material vai para o lixo, porque a peça usinada ela tem que ser inteiriça. Então, o que sobra acaba não tendo destino. Esse projeto que a gente pegou, recurso federal, estamos trabalhando com a Embraer e mais 10 empresas da sua cadeia, visam justamente a gente ter outras utilizações para esse alumínio, né, que seria descartado. Isso significa dizer mais economia para as empresas, mais empregabilidade e o mais importante, né, menos impacto no meio ambiente, mais sustentabilidade na produção dos aviões. Band Entrevista faz agora o primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo para você. Até já! Novas soluções e novos produtos nas áreas de desenvolvimento e inovação. Hoje o Band Entrevista conversa com o diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos, Jefferson Cheriegatti. Jefferson, desde o mês passado, São José dos Campos é sede do SSP 23, que é o maior evento aí de estudos espaciais do mundo. Inclusive, tem uma parte da programação que acontece no próprio Parque Tecnológico. Como tem sido isso, sediar um evento dessa magnitude? E como é que foi aí o processo de escolha da cidade para sediar esse evento? Olha, uma das coisas que eu notei em São José, nesse ano e meio que eu já vivo aqui entre os joseenses, é como que tem gente querendo melhorar as coisas na cidade, nos diversos setores. E o exemplo dessa conferência foi justamente isso. A gente teve 3 gestores públicos, né? Ministério da Defesa, através da Força Aérea, representado pelo ITA, Ministério de Ciência e Tecnologia, representado pelo INPE, e a Prefeitura de São José dos Campos, que se juntaram para trazer para São José dos Campos e para o Brasil, pela primeira vez, o evento anual que reúne a nata do setor espacial mundial. São cerca de 90 estudantes, quase 100 estudantes, que vieram de mais de 30 países diferentes, durante 9 semanas, tendo aulas. Esse mês eles estão tendo aulas no ITA, mês que vem eles vão ter no INPE, participando de uma série de ações, formando o seu conhecimento, né, que vão gerar aí network e relações que eles vão carregar para o resto da carreira. Para a gente,
tem uma coisa mais especial, que é aquilo. Quando São José se demonstra e se mostra assim, esses estrangeiros que vêm, além disso, tem todos os outros técnicos, os professores, são quase 500 pessoas de vários países, elas voltam para os seus países dizendo, poxa, descobrimos uma cidade especial, descobrimos uma cidade que respira tecnologia, respira aeronáutica, respira o espacial, um local bom de se viver, bom de se estudar, bom de trabalhar, ou seja, ele coloca São José numa vitrine enorme, né? Ela coloca dentro daquele holofote no meio do picadeiro e a gente se mostra para o mundo como aptos a sediar esse tipo de eventos internacionais. E esse ponto é muito importante a gente comentar, porque o Parque Tecnológico ele serve como um conversor de tecnologia. Dentro do parque temos empresas de grande porte, médio porte, startups, uma incubadora. Tem dentro do Parque Tecnológico um instituto muito importante de pesquisa. Temos ali empresas que são parceiras do Parque Tecnológico, por exemplo, a AKR, que fica nas imediações ali do Parque Tecnológico, mas tem negócios diretamente com o parque. Temos outras empresas que ficam distante do Parque Tecnológico, por exemplo, a Embraer, mas tem negócios também com o cluster aéreo brasileiro. Como é que o senhor vê essa evolução hoje de São José dos Campos para o estado de São Paulo, para o Brasil e também a nível internacional? No último ano, eu me lembro muito bem que uma pesquisa do Financial Times elencou São José dos Campos como a terceira melhor cidade do mundo para se fazer negócios no setor aeroespacial. O senhor acredita que ainda estamos em evidência? São José dos Campos, com um parque desse, com institutos de pesquisa, tem ainda mais para somar, Jefferson? Com certeza absoluta. E foi pensando nisso que a prefeitura criou essa política pública, né? Por quê? Existe um ditado em inglês, quando você quer dizer que alguém é muito inteligente, você diz que ele é um rocket scientist, ou seja, ele é um cientista que faz foguete. E o que isso significa dizer? Bom, se você tem uma empresa, se você tem um setor de pesquisa, se você está em qualquer lugar do Brasil ou no mundo, onde você está atrás do santo grau, que é a inovação tecnológica, você precisa estar num ambiente, numa cidade, onde isso seja propício, onde você tenha boas universidades, onde você tenha políticas públicas que vão ajudar no desenvolvimento econômico, dar as condições para que isso seja fomentado, e o principal, onde você tenha a iniciativa privada chegando dos mais diversos campos do Brasil e do mundo para querer trazer para cá o seu conjunto de cientistas, de pesquisadores, para criar inovação tecnológica. Tudo isso a gente sintetiza no ambiente do Parque Tecnológico São José dos Campos. É ali a confluência de todos esses setores. É ali onde o estagiário de uma startup está indo almoçar e tromba com o diretor da Embraer, tromba com o pesquisador da Unesp, e ali é onde essas coisas começam a acontecer. Você imagina, né, como a gente brinca, né, a gente está acostumado, né, com o processo criativo, que as pessoas falam para a gente, olha, você precisa sair da caixinha, né? E aí eu costumo brincar, tá bom, quando você sai da caixa, você vai para onde, né? Você vem para o Parque Tecnológico. É ali onde a gente tem todas essas pessoas pensando e respirando inovação tecnológica. A ambição que a gente tem é transformar a cidade do aeroespacial para a cidade da inovação tecnológica, onde um brasileiro ou uma brasileira que sonha em criar algo de base tecnológica inovadora, pense, eu vou para São José dos Campos, porque é ali onde eu vou ter a melhor condição para isso dar certo. Com isso, o que a gente está fazendo? Realizando o sonho da prefeitura, que era criar a base, o motor para o desenvolvimento econômico da região. A gente está criando uma indústria de altíssimo valor agregado na região. E o que isso significa dizer? Que a gente tem toda uma hierarquia de vários e vários empregos. Porque desde a projetista, do engenheiro, da empresária, do empresário que cria o seu negócio, você tem os funcionários que vão trabalhar naquelas empresas, que eles vão consumir no comércio, o turismo que a gente vai atrair de negócio ou particular para a região, ou seja, é todo um setor econômico que a gente movimenta a partir de conhecimento e intelecto humano. Jefferson, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o papel do Parque Tecnológico para estudantes de graduação. De que forma, né, o trabalho desenvolvido no parque contribui para a formação de estudantes, né, que ainda estão na faculdade? A gente tem hoje, são quase 30 universidades ligadas ao parque, né? E as 9 primeiras são todas da região, né? E a gente tem uma série de programas onde a gente junta e aproxima os estudantes e os pesquisadores das empresas, né? Esse é o nosso programa que a gente batizou de Colmeia.
Esse ano a gente teve uma feira onde a gente fez exatamente isso. E ali a gente lançou, né, foi palco para o lançamento de programa de estágios de grandes multinacionais, né? Frequentemente a gente organiza o espaço para que os estudantes das universidades, da FATEC, da FAPESP, da Unesp, venham poder estagiar naquelas empresas que estão ali. E agora, recentemente, a gente começou um trabalho com os alunos de ensino médio da rede pública, né, ajudando-os a se formar em técnicos informáticos, de forma que eles possam ter ali um espaço também para desenvolver. Ou seja, além de ter o espaço de a gente usar o conhecimento científico, né, para as empresas fazerem inovação tecnológica, um outro grande propósito, principalmente com os alunos de graduação, é criar o ambiente para que eles possam pegar o conhecimento teórico que eles estão aprendendo na graduação e começar a aplicar na prática dentro das empresas. E assim começar a entrar dentro do mercado de trabalho. Se depois eles vão querer ser empreendedores, se eles vão querer trabalhar em empresas, se eles vão querer fazer um concurso público, se eles vão querer ficar cientistas, aí é com eles, né? Mas o nosso papel é de estimular e incentivar para que essa população, né, esses jovens, possam entender que tem um futuro, né, muito promissor na região. Jefferson Gerigatti, diretor-geral do Parque Tecnológico. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco de hoje do Band Entrevista. A gente pede a você, não saia daí, muitas informações a respeito de inovação, de tecnologia. Muito importante o bate-papo de hoje. Band Entrevista de hoje recebe o diretor-geral do Parque Tecnológico, trazendo informações a respeito de muita inovação e produtos, soluções que são feitas, que são realizados dentro desse hall, desse hub de inovação. Olha, Jefferson, eu quero comentar agora sobre o cluster do agronegócio, que é uma inovação diferente. Nós sabemos que a região do Vale do Paraíba tem um setor verde que pode ser muito mais explorado. E esse cluster do agronegócio, ele desenvolve muitas soluções, principalmente para facilitar a vida do homem do campo, né, Jefferson? Você matou a charada, Israel. É exatamente isso, né? Logo quando eu cheguei, eu estava vindo de Brasília, né, e trabalhei 1 ano e meio implementando infraestrutura, né, ferroviária para o setor do agro. E quando o pessoal falou da ideia de criar o agropolo, né, para a gente resgatar, né, ou ajudar no desenvolvimento tecnológico, né, valorizando o pequeno produtor da região, eu falei, ótimo, mas tem uma condição. Eles falaram, qual? Já vai nascer nacional. Por quê? Porque a beleza de quando você começa a operar áreas de conhecimentos diferentes, setores econômicos diferentes, está na interface desse setor. E o que a gente descobriu muito rápido no ano passado, quando a gente começou a conversar com grandes produtores rurais, grandes organizações e entidades rurais do país, que o que a gente tem no aeroespacial é fantástico, fundamental para o agro brasileiro. E quem tem isso é justamente a região de São José dos Campos. Tudo que a gente faz para o espaço é criar infraestrutura para que a gente de lá possa obter informação para usar aqui na Terra. Usar onde? No agro, usar cidades inteligentes. Então, existe uma série de tecnologias, né? Se eu entrar na parte de drones, então, o uso de agricultura, aí tem milhões de aplicações. E a gente começa a juntar uma série de empresas que estão trabalhando em inovação tecnológica, né? Não só na fronteira, como eu falei, do aeroespacial e do agro, mas desde tecnologias que medem a composição de um solo antes da adubação com a passagem de corrente elétrica, né? Uma empresa de Londrina que a gente trouxe para o cluster, ou seja, a gente começa a reunir todo mundo que está pesquisando, né, e criando inovação tecnológica para o agronegócio. E isso daí é muito importante porque, de novo, a gente usa a mesma metodologia de governança. A gente discute com os produtores rurais, com as associações, com quem faz parte da governança desse cluster, por que caminhos, quais são as necessidades de desenvolvimento. E por que isso é tão importante, gente? Porque, assim, se você cria alguma coisa da sua cabeça, numa startup, vou criar isso aqui para o agro, mas você antes não for checar se aquilo é uma dor ou um problema que o agro tem, a grande chance é de você dar com o burro na água, né? Só que quando você entende qual que é a dor, qual que é o problema, aí o potencial é gigante. E o potencial que a gente tem social com esse cluster na região é bárbaro. Por quê? Porque são 17 mil famílias de pequenos produtores rurais e a grande maioria vive de subsistência. Já existe tecnologia, a nossa Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, para que a gente possa reescrever a agricultura e a agropecuária na região.
melhorando o solo, implementando novas técnicas, ajudando esses produtores rurais hoje, que basicamente cuidam hoje de gado, para melhorar a qualidade do leite, para eles produzirem queijos muito melhores, muito mais valor agregado, que eles possam ter floresta, que eles possam ter fruticultura, que eles possam ter lavoura nas propriedades e lá na frente, que a gente possa, inclusive, ajudá-los a mapear o crédito de carbono que eles vão estar gerando e possam comercializar esse crédito de carbono com a Europa, com o Japão, com os Estados Unidos. Então, é uma verdadeira revolução tecnológica que a gente quer trazer para a agricultura da nossa região. E quais os planos do Parque Tecnológico para o segundo semestre do ano? Vem mais eventos, projetos por aí? A gente tem o grande evento do ano nosso, que é um evento que a gente reúne, né, o grande evento do nosso cluster de tecnologia de informação e comunicação e do Nexus, né, que são as startups, que é um grande evento que acontece no final de setembro lá no Parque Tecnológico. O ano passado foram quase 6 mil pessoas que vieram, né, e a gente reúne gente do Brasil inteiro para estar vindo aqui, discutir tecnologia, entender. É o local onde a gente coloca gestores públicos, com cientistas e com empresários, para que eles possam ajudar no desenvolvimento disso na região. A gente tem uma agenda grande esse segundo semestre, tem muitos eventos, graças a Deus, né, o pior da pandemia ficou para o passado, né? Está difícil achar agenda, na verdade, para fazer evento no parque, e tamanha é a demanda. Por quê? Porque esse ambiente virou um ambiente muito propício e lúdico para pessoas que querem discutir inovação de tecnologia. Então, muita gente está trazendo o evento para cá, porque o próprio evento em si, lá, já comunica. Foi por isso que a abertura do ISU, a prefeitura escolheu fazer lá, por exemplo. Jefferson, a gente falou agora há pouco sobre ajudar o homem do campo. Tem um dos eventos, uma das iniciativas muito importantes do Parque Tecnológico, que é para fomentar o exercício da economia em locais afastados dos grandes centros, em locais suburbanos, que são chamadas de galerias do empreendedor. Eu acompanhei a montagem de uma dessas com a Giane Santos, que é uma das coordenadoras desse evento, e é muito diferente ver como é que passa um profissional por uma reabilitação com a mentoria do Parque Tecnológico. Eu gostaria que o senhor comentasse como é que funciona isso de forma rápida, porque é uma mentoria gratuita dada pelo Parque Tecnológico que possibilita as pessoas que não têm muita instrução de ensino a conseguir lucrar um pouco mais. Acredito que seja esse o intuito, né, Jefferson? Olha, nasceu assim, cresceu, né? O que começou na Galeria do Empreendedor, trabalhando justamente no desenvolvimento de empreendedores dentro do bairro. Então, pessoas que querem montar uma loja, né? Um cabeleireiro, um pet shop, uma loja de fazer tatuagem, enfim. Eram 3 galerias, né? Depois isso se expandiu. Na pandemia, a gente levou esse programa para o digital. A gente começou a fazer um programa de inserção digital. A gente pega varejos que são lojinhas físicas e cria landing page para eles, coloca eles dentro do marketplace, né? Tem um exemplo lá do bairro dos Alemães mesmo, né? Lá da nossa Galeria do Empreendedor, o Félix, né? Bolos, né? Para cada um bolo que ele vendia na loja antes da pandemia, depois da pandemia ele passou a vender mais 2 online. O online é o WhatsApp, contratou 2 motoqueiros que ficam entregando aquilo ali no bairro. Esse programa aumentou, a gente hoje faz mais de 2.500, né? Processo de transformação digital de vários varejos pelo estado de São Paulo inteiro. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a BDI em escala nacional e, não satisfeitos, a gente criou um programa próprio, chama Empreenda 1, onde a gente olha microeconomia dos bairros na região e começa a trabalhar com a mesma lógica que a gente usa para trabalhar com a Embraer e a cadeia aeronáutica. O primeiro que a gente fez foi no setor de beleza, no bairro do Novo Horizonte. E o que é interessante? Uma pessoa que começou esse trabalho com a gente, antes ele falava, poxa, eu durante a pandemia tirei a minha sala, coloquei a cadeira de barbeiro para ganhar um trocado. Só que hoje, depois do programa, o que eu me vejo? Eu entendo que eu sou um empresário responsável pela prosperidade econômica do meu bairro. Então ele vai lá e cria um segundo, uma terceira barbearia, emprega mais gente e gera prosperidade na região. Esse programa é tão importante, para vocês terem uma ideia, porque quando a gente começa a conversar com municípios brasileiros, e o ano passado a gente recebeu mais de 200 comitivas aqui no parque, às vezes são municípios pequenos de 20, 30 mil habitantes, aonde o que movimenta ali é comércio e serviço. E o que a gente está trabalhando é justamente de montar esse centro de empreendedorismo e inovação,
voltados à vocação do município, para que a gente possa dinamizar aquela economia através do empreendedorismo. Foi rápido, né? Mas muito proveitoso. Com certeza o pessoal aí de casa conseguiu aprender, conhecer um pouquinho mais sobre o Parque Tecnológico, né, Israel? Exatamente. Um dos segredos do Parque Tecnológico, que cobri muito tempo essa região, é fazer essas conexões, esse networking. Isso é mais do que importante para a economia local, a economia do estado, do Brasil, economia como um todo. Obrigado, viu, Jefferson Gerigati, diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos, pela presença aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado. Um prazer ter estado com vocês, com todos os telespectadores, e bom domingo a todo mundo. Bom domingo, até a próxima. E esse foi o Band Entrevista de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Nos encontramos novamente domingo que vem. Uma ótima semana para você. Obrigado pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Até mais.